tentar fazer uma linha de raciocínio. Sim, Como que começa? Como que você começa a avaliação? Começa a avaliação no pré-operatório do paciente que você recebe no consultório que quer fazer a cirurgia bariátrica. Como que é a sua avaliação, o pontapé inicial? Pronto. Aí eu vou falar sobre o meu trabalho, tá? Eu não posso Fica à vontade. dizendo Claro. como os outros Fica à funcionam, mas vontade. eu acho que diante desses 11 anos de trabalho, né? Como eu já afirmei, eu trabalho há 11 anos, eu mudei muita didática, né? Então, hoje eu sou bem mais objetiva, né? Nesse sentido. Eu não fico me prendendo. Claro que eu não negligencio o meu paciente de forma alguma. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou muito aberta, bem sincera, mas que eu sempre trago, acho que esse é o maior papel do psicólogo, trazer soluções, né? Em volta disso. Mas às vezes a gente vê um movimento até assim, desconhecido sobre o tratamento com a cirurgia bariátrica. Por isso, muito boa a sua pergunta, já do início. O que é o pré-operatório? O que eu recebo muito no consultório são pessoas... Primeiro, o quadro atual, para me depois dizer aquele que é mais assertivo para a gente, né? Para a gente e para o nosso paciente em volta. Mas o que eu recebo muito no consultório é aquele paciente que ele já está com praticamente todos os laudos e que só falta o psicológico. Ele chega com essa frase na sessão, né? É sempre o último mesmo que chega, né? Doutora, eu só vim pegar meu laudo. Doutora, só falta o seu laudo. Doutora, minha cirurgia já está marcada. Lucília, inclusive o paciente volta com o cirurgião sem o laudo do psicólogo, achando que a gente vai antecipar alguma coisa. Assim, não posso, cara, não posso. E a gente tem até uma resposta sobre isso. É uma resposta inconsciente, tá? Às vezes, quando ele chega na sessão, claro que eu acolho o meu paciente, eu pergunto como foi que ele chegou até ali, o que ele sabe sobre a cirurgia bariátrica. São perguntas bases do pré-operatório de uma primeira consulta, tá? Mas a gente percebe, ao longo dessas avaliações que a gente faz no pré-operatório, que o paciente ele deixa de último porque justamente ele sabe que é ali que vai pegar. Exatamente. É ali, é no movimento realmente consciente. Então, a minha sugestão já desde o princípio surgiu a ideia de fazer uma bariátrica. Vá atrás do cirurgião porque precisa dos movimentos do cirurgião, né? Para ele dizer como trabalha, já dá a questão dos especialistas em volta. Mas não deixe por último o psicólogo. Pelo contrário, eu acho que começa logo, né? Isso, o psicólogo tem que ser o primeiro. Não é porque eu sou psicóloga, não, gente. Não, mas eu digo isso para os pacientes. Não estou puxando sardinha pro meu lado, não. Mas eu e o Maurício, a gente tem certeza de que tem que ser assim. Porque é uma coisa até que a gente estava falando antes, Danilo. É muito subjetivo. Isso. Então, vai ter aquele paciente que pode ser beleza, passou tranquilo, né? Sem problema nenhum. Mas pode ser aquele outro que tem alguma pendência ali que a gente vai ter que ficar um pouquinho mais, solucionar mais, ver algum ponto estratégico, né? Acontece muito isso com pacientes depressivos. Não necessariamente o paciente que tem depressão, ele já está anulado a ideia da cirurgia. Não, pelo contrário. A gente vai ver isso num determinado tempo, né? E escolher dentro desse determinado tempo, um tempo que esteja bem, sem crise, ali mais estável, para ele passar por esse processo de transição. Até porque a maioria dos pacientes às vezes nem se conhece. Esse é o checkmate da história. Entendeu? Ele acha que ele é normal. Como é que eu vou mudar uma coisa que eu não conheço? E tem gente que acha que tem mais do que o que tem. Sim. Né? Então, acho que o teu trabalho passa muito... Não, tem gente que diz assim, doutora, eu não sou doido. As crenças, né? Doutora, eu não sou doido. Eu escutei muito no dia desse eu estava na recepção da clínica e aí ela chegou com um relatóriozinho, né, dos especialistas, marcou para todo mundo. Quando chegou na psicóloga, ela disse assim, não, mas eu não sou doida, não. Né? Loucura. Isso vem de uma crença, né, antimanicomial, né, do nosso sistema anterior. É uma coisa cultural, né? Isso. Não, chega a ser até um absurdo se ouvir esse tipo de coisa, né? Sim. Porque não precisa ser, assim, a gente sempre fala, né? Você não precisa ser, vou usar o termo, pejorativo. Isso. Você não precisa ser doido para ir num psiquiatra ou num psicólogo. Não, e foi o que eu disse para ele. Eu já acho que todo mundo, na minha opinião, né? Eu acho que todo mundo, hoje em dia, em alguma fase, todo mundo precisa de psicólogo. É verdade, né? E hoje a gente tem acesso, então isso, né, é uma fartura pra gente hoje, porque a gente tem acesso, nossos pais não tinham esse acesso e nem esse conhecimento, né? A gente tem uma gama de profissionais grande. Mas o estigma tá diminuindo, graças a Deus. Né? Tá. Não, mas tem gente que realmente já entende. Doutora, eu já faço terapia. Às vezes eu atendo paciente, que isso aqui também é importante, de saber o profissional que você vai. Tá? Eu atendo paciente, muitas vezes, que vai para a cirurgia, que tem outro terapeuta, mas que naquele processo
objetivo da cirurgia, ele vem passar comigo. Sim. Eu digo, ok, tudo bem, não só de sou terapeuta de jeito nenhum, mas porque nesse movimento da bariátrica que eu trabalho, tem coisas bem específicas que aquele outro que não tem esse conhecimento todo. Não é o não dia a dia dele. Isso, ele não tem o manejo. Aí ele vai, desculpa a palavra, mas ele vai encher linguiça e vai perder tempo. Não, sem dúvida. E a gente vê isso também, né? Eu tenho observado muito isso aí no consultório também. Não, eu já tenho terapeuta, eu já tenho psicólogo. Aí eu falo assim, ó, mas aí eu sempre pergunto, mas ela é especializada em bariátrica? Ou em bariátrica não, em obesidade, né? Sim. Porque a gente não pode falar só de bariátrica, a gente tem que ver... A bariátrica é um tratamento, né? Ele é especializado em tratamentos que são relacionados à obesidade, né? Ao transtorno de compulsão alimentar, ao TAG, à depressão ou coisas do tipo. E aí, não, doutor, não sei lhe dizer. Depois procure saber. Veja se ela consegue emitir algum laudo especializado nisso aí, se ela consegue, se ela fica à vontade em fazer também, porque tem profissional que não se sente à vontade em fazer. E se não, eu posso lhe indicar. Aí você me manda mensagem que eu indico. Isso. Já teve pacientes comigo que, por conta dessa desinformação, né, de procurar realmente o profissional mais qualificado em volta, se ele realmente faz o serviço, porque a gente presta um serviço, né? A gente presta um serviço à sociedade. E quando ele passou por 10 sessões, né, aquele rótulo das 10 sessões, tem que ser 10 sessões, não necessariamente, depende de pessoa para pessoa, em volta. E quando chegou lá, ela não sabia dar laudo. Né? E eles entram realmente, eu entendo a urgência, não é brincadeira isso, tem uma determinada urgência sim, apesar de ser um processo seletivo, né? Eletivo, né? A cirurgia eletiva, como vocês falam, mas quem está num corpo obeso está sofrendo, principalmente emocionalmente. Perfeito. Né? Por isso que a gente não pode... Para ele é uma urgência, né? É uma urgência. Então, quando o paciente chega, por isso que eu mudei o meu pré-operatório, né? Eu tenho um pré-operatório curto, compacto, objetivo, mas que traz resultado para o paciente.